Desde que não morra. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos ler a segunda epístola de João, deixa eu ver se é a segunda ou terceira. É a segunda. O 10, o 7 que diz assim, os irmãos acharam? Amém. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Olai, pois, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica ou que adultera e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os Saudeis. porque quem o salva tem parte nas suas obras. Mas, Amém? Os irmãos podem sentar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a Bíblia está nos advertindo. Vocês estão vendo como é sério as coisas de Deus, não é sério? Deus nem vinha falar só um vulgo assim, fazendo separação, nos orientando a fazer isso, fazer aquilo. Está vendo? E tudo isso é por Deus. Quem entendeu? Tudo isso é por Deus. Porque Deus tem a sua família. E você vai ver que é bem assim. Então que Deus possa continuar nos ajudando. E nós vamos falar um pouco sobre essa doutrina, sobre os quais o Espírito que não confessa, vamos prestar atenção agora, Jesus Cristo vindo em carne. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 1:18. Eu quero deixar bastante bem a Bíblia pelo Espírito Santo, falando nos nossos dias. Você vai ver, tudo que Jesus disse para os judeus, está dizendo à humanidade toda. Quem entendeu? Não existe duas palavras, duas mensagens. É o jeito que aconteceu com Jesus e os judeus. Já deixou alguma coisa prescrita, os outros que vão ler também, quem entendeu? E aquilo que Deus falou para os judeus, fala para o mundo inteiro. Quem entendeu? Então diz assim a palavra do Senhor agora, no 1:18, que diz assim, vamos prestar atenção, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo está aqui apresentando para José, filho de Davi. Amém? Então é antes de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então era para o povo judeu. Aí diz assim, dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus Pecados. Então aquele menino que ia se chamar Jesus Cristo, como homem, ele ia salvar os judeus. Os irmãos estão entendendo? Ia salvar os judeus. Então vamos continuar lendo, para os irmãos entenderem a diferença, ou se é que tem diferença, entre Messias e Cristo. Quem está entendendo? Então você vai ver que no comecinho, para o povo de Israel, que nunca aceitou o próprio Deus, agora Deus vem pessoalmente para eles. Quem entendeu? Pessoalmente Deus vem para eles e eles não creram. Amém? Eles não aceitaram. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito.
que diz assim no 21, dará-nos um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus Pecados. que eram os judeus, porque Jesus foi judeu. Mas assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Então estava escrito lá atrás: este é virgem, conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então esse nome aqui deve estar dizendo que Jesus traduzido é o próprio Deus. Quem está entendendo? É Deus no meio do povo de Israel. E você vai ver depois da João, a Bíblia nos diz que Deus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Você vai ver quando Jesus estava no meio do povo judeu, Jesus dizendo que era o Filho de Deus, ou se passando como o Filho de Deus, e ele foi morto por causa disso. Entendeu? Foi morto por causa de se fazer Filho de Deus. E essa passagem não fugiu um pouquinho da minha mente, mas nós vamos continuar meditando a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então vamos lá. Agora nós vamos, então vocês estão vendo aqui, que para o povo judeu seria o Messias. E a Bíblia, eu lembrei agora, aí a Bíblia fala que o próprio Jesus disse assim: eu vim em nome de meu. Agora, quando Jesus disse assim, eu vim em nome de meu Pai, ele já está moço, ele já está no ministério de salvação, não está mais como criancinha aqui não. Quem está entendendo? Então Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não creram. Outro vai vir aí, vocês vão crer no seu próprio nome, que é o Anticristo, que está para entrar em Israel nossos dias. Está para entrar lá, eles vão crer, porque eles estão esperando o Messias. Quem está entendendo? O Messias veio para eles não creram, até o dia de hoje. Os irmãos estão entendendo? Para se cumprir a palavra de Deus, porque era plano de Deus que eles ficassem adormecidos até o dia de hoje. Amém? Então eles estão adormecidos, não conseguem aceitar Jesus de jeito nenhum. Eles falam bem, Jesus, vai tal, mas não aceitam ele como Deus de jeito nenhum. Quem entendeu? E Jesus disse: vai vir um outro aí, o seu próprio nome, e vocês vão crer. Eles vão pensar que é o Messias. É que eles vão pensar, mas pela palavra de Deus eles estão esperando ainda o Messias. E quer vir do inferno, quer vir de outro lugar, seja quem for que apareça. Se trazer paz para Israel, eles vão pegar. Com as duas mãos. Porque Israel, desde então, nunca teve paz. Quem está entendendo? Negaram o seu Salvador, negaram o seu próprio Deus. E é Deus que salva, é Deus que guerreava a luta deles. Eles não precisavam nem fazer muita força. É assim? É bem assim. Então eles negaram, então eles ficaram debaixo da ira do Senhor, desde então, até o nosso dia, tá bom? Então, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Os irmãos veem a diferença, ou se é que tem diferença. Então Deus veio para eles como o Messias. E o Messias quer dizer Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Amém? Então eles não creram. Só que se Deus conosco, continuou. Ele nasceu, acabou, cresceu, teve seu ministério, morreu, subiu ao céu, e está lá até hoje. Amém? Aguardando nosso tempo. Quem está entendendo? Então é o mesmo ontem, hoje e eterno. Amém. Então estamos falando do mesmo, é isso? Então agora vamos, deixa eu ver, agora nós vamos meditar, vamos para onde? Aonde nós vamos? Vamos para Lucas. Eu marquei alguma coisa, ficar por aqui, não queria ir na minha cabeça aqui. Esqueço das coisas. Lucas 24, 46. Então esse mesmo Messias, que era para ser Deus, que era para ser o que é Deus conosco, amém? Esse Messias, quando veio Jesus Cristo,
do Messias. Sim, que a turma tratava como Messias. Por quê? Porque ele, como homem, ia receber a unção de Deus, e o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele entrou no templo. Então, ali quando ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava como homem, amém? Para curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, como homem. Ele tinha recebido esse dom. Quem entendeu? E agora esse mesmo dom como homem ele recebeu e deixou para a igreja. Certo? De que maneira? Jesus disse que a igreja faria maiores obras do que eu faço. Amém? Porque eu vou para meu Pai. Quem está entendendo? Traduzindo, ele ia subir e derramar sobre nós o seu Espírito. Então teve bastante coisa que Jesus fez. Depois deixou o resto um pouco para a igreja. Quem entendeu? Você vai ver, quando Jesus subiu ao céu, Pedro estava doidinho para fazer a obra de Deus, e não podia, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Amém? Depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, depois de 50 dias, primeira coisa que ele entra, então, no templo. E lá no templo de Jesus, aquele homem estava lá esmolando. Aquele homem estava esmolando, Jesus não curou ele. Deixou para Pedro fazer. Quem está entendendo? Deixou para Pedro fazer. E Pedro entrou no templo, Pedro e João, e lá estava um homem esmolando. O homem pediu esmola para ele. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Quem entendeu? Aquele homem que pensou que ia receber alguma coisa de Pedro, Pedro era um coitado pobre. Quem está entendendo? Mas era rico, cheio de poder de Deus. E aquilo que Jesus era para ter curado, não curou, deixou para a igreja curar. Em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo? Deus disse que faria maiores obras do que ele. Traduzindo, porque ele ficou só 3 anos e meio. E a igreja está indo para 7 anos já, ou para 6 anos. Quem está entendendo? 6 ou 4 anos, 4.000 anos. Quem está entendendo? Então é mais do que ele. Então Jesus, quando ele veio, ele disse: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm um ninho. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, porque há muito pouco tempo, 3 anos e meio de ministério só. Então foi aquela correria, e ele não parava, nem de dia nem de noite. Os irmãos estão entendendo? Então agora nós vamos ler Lucas, que eu falei, né? Lucas 24. Vamos lá, vamos devagarzinho para dar tempo. Lucas 24, 36. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Isso que nós vamos ler, tá bom? Isso é a palavra de Deus que diz assim. Falando ele dessas coisas, isso aqui, antes disso, Jesus Cristo foi atrás daqueles 2 discípulos que estavam indo embora, certo? No caminho de Maús. Foi lá e falou com ele, se apresentou para eles, para Jesus ir embora, assim, descrente. E eles viram que Jesus foi ficar contente com isso. Em vez de eles ir embora, voltaram para Jerusalém. Quem está entendendo? Então agora no 36 diz assim: falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que só aumentais pensamento em vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Palpai e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Então ali era o Cristo de Deus. Quem está entendendo? Ele está falando como homem. Aí diz assim, ele dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse: tendes alguma
coisa que comer, e eles apresentaram o prato de um peixe assado e um pão de mel. E o que ele tomou e comeu diante Deus. e disse-lhe, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava Escrito. na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Salmos. Então a Bíblia toda está escrito só de Jesus. Aí diz assim no versículo 47. É 47? 45. 45. Então lhe abriu-os o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aí diz assim, ele disse-lhe, assim está escrito, e assim convém que quem? Que o Cristo padecesse. Amém? Então já não é para o Messias. Messias foi só para os judeus. Agora o Cristo é para a igreja. Quem é entender? O Cristo é para nós. O que é o Cristo, meu Carlos? O Cristo que não tinha, que não existia, ele era ungido. Ungido, enviado. Se ele era ungido, enviado, alguém ungiu ele, alguém enviou ele. E esse alguém que fez tudo foi o próprio Deus. Aí você vai olhar por detrás dessas coisas, a Bíblia diz que o verbo se fez. Quem está entendendo? Então, traduzindo, olhando para a palavra de Deus, ele é o mesmo. É o mesmo mesmo. Então, ontem, hoje, até. Amém. Para a igreja crer nisso que nós estamos, está escrito. Porque o povo judeu, ele veio como Messias e eles não creram. Quem está entendendo? Então, traduzindo para você, para o povo de Deus, ele veio como o próprio Deus. Quem está entendendo? Não quis esconder, não. Ele não quis esconder. Quem entendeu, irmão? Amém? E desde então, Deus tinha os seus propósitos. E Deus tinha também que esperar, porque ele também que tinha que ir para o Calvário, para que a palavra de Deus se cumprisse, tudo aquilo que Deus foi escrito. Quem entendeu? Então vamos lá, versículo 46. 46. E disse-lhe assim, está escrito, está vendo? E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Amém? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e desde então no mundo inteiro, porque só existe uma palavra. Só existe a palavra de Deus. Amém? Aí diz assim, e dessas coisas vós sois testemunhas. Aí diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é isso, irmão Carlos, se revestido de poder? É se revestir de Deus, para pregar e falar a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque para pregar essa palavra de Deus, assim como a Bíblia diz, você não pode ter medo. Os irmãos entenderam? Temos que ler e com poder. E Deus nos deu poder para essas coisas. Quem entendeu? Então hoje, eu tenho esse Espírito de Cristo. Como que você tem o Espírito de Cristo? É o Espírito de Cristo enviado. E Deus me enviou também. Amém? Para sermos reinos e sacerdotes aqui nessa. Os irmãos estão entendendo? Mas com o mesmo Espírito. E com a mesma palavra. Quem está entendendo? Mesmo Espírito e a mesma palavra. Eu já falei para os irmãos que fora de Deus está fora. Tudo que é de Deus é uma essência que sai dele próprio. Por exemplo, tudo saiu dele, por ele, sem ele, nada do que foi feito. Se fez. Então, tudo que é dele é fechado. Quem está entendendo? E em nome do nosso Senhor Salvador Jesus, porque foi nesse nome que Deus resgatou todas as coisas que havia se perdido. Quem entendeu? Então agora nós vamos ler, deixa eu ver onde nós vamos. Vamos para o Evangelho de João, está pertinho aqui. Evangelho de João 1. E
Deus há de nos abençoar. E diz assim, Evangelho de João, os irmãos acharam? Amém. No princípio era a palavra, é assim que pode ler ou não? Era o verbo. É? E é a mesma coisa ou não? Hã? Não? O verbo é uma coisinha escrita, é uma palavra, né? A palavra principal. Hã? É a palavra principal. Tu entende? O verbo é a palavra de Deus. Quer entendeu? Então no princípio era o verbo, que é a palavra principal, igual o estudioso aqui falou, está aprendendo. Amém? Que é a palavra principal que estava com Deus e o verbo era. Deus. Então ele era a própria palavra. Por isso vai ver Jesus Cristo dizendo que tudo que dele foi escrito, ele, como é que se fala? Nele se concretizou. Quem está entendendo? Tudo aquilo que estava escrito de Jesus Cristo se cumpriu. É isso? Então agora vamos ler o Evangelho de João 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. traduzido, um mesmo, um só. Mesma coisa que eu estou aqui em cima falando, a palavra está comigo, não sou dois, sou um só, né? Sim. Então é assim que foi com Deus, tá bom? Aí assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se Fez. Agora vamos ver quem é este ele. Nele estava a Vida. né? E agora quem é este nele estava a vida? É Deus? Não. É Jesus. Mas ele não existia. Mas o verbo ia se fazer. Carne. Então era plano de Deus. Quem está entendendo? Então era plano de Deus. Que aquele Messias, quer dizer, Deus conosco, apareceu. Já irmãos entenderam? Amém. Então diz assim, nele estava a vida, e a vida era luz dos homens, e a vida era o sangue do próprio Deus, que ia ser derramado por nós. Quem entendeu? Então diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos Homens. porque desde então ninguém tinha luz. Aí você vai lá para Gênesis 1, 4, 5, mais ou menos assim, que Deus fez separação entre a luz e as Trevas. então foi quando veio Jesus Cristo. Né? Quem está em Jesus? Jesus disse que me segue não andará em. Trevas. Amém? Então tem Jesus, você não tem mais trevas. Você não é mais uma treva. Deus clareou o seu ser. Aí diz assim, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Sabe o que Deus está falando aqui? Que tudo é treva. Aquele povo, tudo é treva. Deus olha lá para cima, Deus olha lá para baixo, não via nenhuma luz. Quem está entendendo? Porque tudo era trevas, escuro. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse de quem? Da luz. Então era Jesus, né? Para que todos crescem por. Ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse de Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao Mundo. então há uma luz interna dentro do homem. Quem está entendendo? Que o homem não tinha. Aí diz assim, versículo 10. Estava no mundo. O mundo foi feito por. Ele. E o mundo não o conheceu. Eliseu. Mas ninguém conhecia Jesus. Conheciam? Amém? Então esse estava no mundo, o mundo foi feito por ele, está falando de Deus, do próprio Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Aí depois ele aparece, porque o verbo se fez carne. Assim, agora vamos prestar atenção que nós vamos ver que diz assim. O 11 veio para o que era seus e os seus não Receberam. foi onde nós lemos lá, amém? Que era o Messias, que traduzido é Emmanuel, que é Deus com. Nós. Aí assim, mas a todos quanto receberam, vamos prestar atenção agora, diz assim: os que creem no seu, Nome. Deus o poder de serem feitos filhos de. Deus. Então, para você ser filho de Deus, ou tornar-se filho de Deus, você tem que crer nesse nome que desde então não tinha. Você pode entender? E Jesus, para receber esse nome, ele teve que pagar o preço. Morrer por mim, morrer por você. Então, ao morrer por mim, você morrer por você, aí a Bíblia diz que Deus dá o nome a ele acima de todos os. Nós. Onde todo nome, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Senhor. Não tem senhores, tá? Já vai entendendo? As coisas de Deus é assim.
Então, traduzindo, o próprio Deus fez tudo aquilo para ter ele de volta, para ter você de volta, que estava perdido. Os irmãos entenderam? Aí o versículo 13. o 13, vamos prestar atenção, os quais não nasceram do Sangue. Está vendo? E agora, meu caro, vamos explicar isso. O Senhor acabou de falar que lá o sangue era a vida. E Deus derramou o seu sangue. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, nosso nome já estava escrito no livro do Cordeiro. Antes da fundação, não. E Jesus não existia. Traduziram para mim e para vocês, são planos de Deus. Então, quando Jesus chama Pedro, Pedro fala, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, o que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Aí perguntou para Pedro, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, muito bem, Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha Igreja. e as portas do inferno não prevalecerá contra. Desde então a mensagem ficou com Pedro. Quem entendeu, diga amém? Jesus disse para Pedro, tudo que ligar na terra será ligado no Céu. E a única coisa para ligar as coisas lá no céu é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cristo. Não tem ligação. A sua oração, tudo é em nome de Jesus. Se você não, tudo é em nome, se não fala tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Você pode até fazer outra coisa, mas Deus não ouve. Quem está entendendo? Se não for o nome do Senhor Jesus Cristo, não é ouvido. Estou falando alguma besteira? Não, a Bíblia nos diz dessa maneira. Por isso a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja, por causa dessa verdade. Quem entendeu? Então agora no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, e o varão era Jesus, ele também é homem. Mas de Deus. Então quando veio aquela revelação para Pedro, Jesus disse, muito bem, Pedro, porque essa revelação não foi carne nem sangue que tu revê, mas meu Pai que está no Céu. está vendo? Direto para a igreja, direto para mim, direto para você. Quem está entendendo? Então não tem jeito de Pedro correr mais daquilo. Porque lá em Isaías, Pedro e os outros discípulos, a Bíblia fala que eles seriam filhos da igreja, filhos da igreja. Então agora no 14 diz assim, e o verbo se fez Carne. amém? Quer dizer, a palavra, o próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se fez filho de Deus. O próprio Deus se fez filho do homem. O próprio Deus ele nasceu de uma mulher. Porque Deus disse que lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E tudo isso são os planos de Deus para a nossa salvação. Entendeu? Amém. Mas assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, está vendo? No meio lá, morava junto com eles lá. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o único, cheio de graça e de verdade. Que foi Jesus Cristo. Agora, vamos para onde nós estamos. Nós já vamos embora. Nós estávamos em segunda epístola de João, é isso? Vamos voltar para lá. Segunda epístola de João, nós lemos, né? Segunda epístola de João. Nós vemos porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Amém? Traduzindo, o verbo se fez, Deus se fez carne. Quem está entendendo? Mas ele não admite, falando sobre o verbo se fez carne, porque Deus veio como filho. E veio como homem.
E como homem, ninguém podia, ou o diabo pensou, que ninguém podia vencer Satanás. Porque ele era poderoso, ele era espírito. Quem está entendendo? Amém? Mas Jesus, como homem, venceu ele. E diz para mim e para você: eu via Satanás caindo como um raio dos céus. Por isso agora eu mandei vocês pregar o evangelho, curar os enfermos, porque ele não está mais lá perturbando. Dedo duro entregando vocês lá em cima. Ele não está mais lá, foi jogado. Lá não tem mais. Foi jogado. E ele está aqui na terra como qualquer um de vocês. Quem está entendendo? Só que agora você é mais forte do que ele. Porque agora você tem o meu espírito. Quem está entendendo? E deu poder para o homem pisar em serpente, escorpiões, expulsar demônio. Por isso, ele detesta esse nome, que é o nome de Jesus, que Deus encheu ele não como Deus, mas como um homem normal. Quem está entendendo? E por isso nós temos que seguir a pisada do nosso Mestre, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e tentar ser semelhante ao Filho de Deus. Não tentar ser semelhante a Deus, não. Que o único semelhante a Deus foi Jesus. Ninguém consegue. Quem está entendendo? Nós temos que fazer força para ser semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Então agora vamos ver. Porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o tal. É o enganador e o anticristo. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Onde está a doutrina de Cristo, irmão? Alguém sabe? Você vai achar só pela Bíblia. Ou tem livrinho em paralelo? Tem livrinho em paralelo? Não tem. Só na Bíblia que você acha. Quem está entendendo? Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tal tem o Pai como um Filho. Amém? Que é o próprio Deus. E a Bíblia, Jesus disse, quando lá em João, que essa doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. E quem tiver essa mesma doutrina tem Deus. Quem está entendendo? E no dia, vamos supor, Jesus disse, vamos prestar atenção. Jesus disse que a doutrina não era dele. Era? Não. Quando Pedro recebeu a revelação do próprio Deus, foi de Deus ou foi de Jesus? Foi do sangue de carne? Não. Foi do próprio Deus. Quem está entendendo? Então você vai ver como Jesus Cristo, é como homem, ele era sujeito à doutrina do Pai, à doutrina do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Desde então, ele podia falar que tinha um Pai. E antes não era o nosso Pai. Porque não foi ainda, ele não tinha ido para o sacrifício. Ele não tinha morrido e ressuscitado. Quem entendeu? Agora, depois que ele ressuscita, agora todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Quem entendeu? Então vamos lá. Agora vamos ler Judas. Está pertinho? Presta atenção. Que diz assim. Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, ao chamar os queridos de Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz, caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu a escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada à igreja, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo jugo. Aí você vai procurar quem são esses. Esses aqui são os. Tem o joio. Isso aqui são o joio. Quem está entendendo, irmão? O joio semeado junto com o trigo. Então diz assim. Porque já introduziram alguns que antes estavam escritos para esse mesmo juiz. Jesus chama de joio. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam A Deus. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tem dois? Não. Todo é eu mesmo. Deus e Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrá-los
como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Então, Deus tirou do povo do Egito, poucos que entraram na terra prometida. Na verdade, só foi 2. Foi Caleb e Josué. E o resto? Não saíram todos juntos? Saíram, só entrou 2. Nem Moisés entrou, irmãos. Quem está entendendo? Por causa da desobediência. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então agora explica para a igreja, irmão Carlos, que se acabou de ler. Os anjos que Deus fez era tudo de luz, luz. O diabo deixou a desejar, Deus tirou tudo dele, o que é luz. E ele passou a ser trevas. Nem ele enxerga ele mesmo. Quem está entendendo? Sustentava ele quando ele fazia parte das coisas de Deus. Deus tirou aquela luz, ele passou a ser trevas. Quem está entendendo? Não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Tudo é trevas. Não tem luz. E luz é Deus. Quem entendeu? Amém? Então diz assim. Assim, é o 7, né? Sim. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles ídolos após outra carne, foram postos por exemplo. O que é ir sobre outra carne? Prostituição. É como nos nossos dias. Jesus disse que seria assim. Como no tempo de Sodoma e Gomorra. É isso? Casavam, bebiam e o que mais? Se dava-se casamento, quer dizer alguma coisa? Não. Amém? Versículo 8. E contudo também, estes semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne. E rejeitam dominações, vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de mal de contra ele, mas disse o Senhor que repreenda. Amém? Está dizendo que isso aconteceu lá no céu. Quando o diabo vivia lá no céu, e tinha alguém lá no céu que estava num lugar bom, e o diabo falou, não, ele não pode ficar aí não, porque ele fez muitas coisas erradas, Aí alguém pegou aquele homem, se não me engano era Josué, e colocou uma vestimenta nova nele, e uma miltra sobre aquele homem Josué, até que viesse o rei, até que viesse Jesus. Então ele ficou num lugarzinho lá, até que viesse Jesus, para que ele pudesse ficar no céu, senão ele tem que ser julgado. Quem entendeu? Então vamos lá, versículo 7 ou 10? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais Se corrompem. Fechou? Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Que Caim fez? E Caim fez? Matou o seu? Por que ele matou? Porque era do inimigo. Os irmãos estão entendendo ou não? Então tá bom. Aí diz assim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que Balaão fez? Balaão era o profeta de Deus. E os profetas lá, quando falavam, Deus tinha que sustentar a palavra deles. Mas a Bíblia diz que Deus não quis ouvir Balaão, porque Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus. E como que Deus aceita aquilo? Um profeta amaldiçoando o próprio povo dele. Então a Bíblia diz que Deus não quis ouvir Balaão. E Balaão morreu. Foram atacados a cidade e mataram Balaão junto. Quem está entendendo? Porque ele era um profeta, mas não era um profeta mais de Deus. Por quê? Ele foi atrás de prêmio. Os irmãos falam, foram atrás de prêmio. Os profetas no tempo antigo não podiam receber nem presente. Quem entendeu? Porque o presente corrompe. Vamos supor, eu sou pastor da igreja. Os irmãos começaram a dar terno para mim aqui, paletó, gravata, Aí quem quiser um presente melhor, eu vou dar uma oportunidade aqui na frente. Está vendo esse povo já corrompe? E a Bíblia diz para você não aceitar isso. Quem está entendendo, diga amém? Então vamos continuar lendo. Versículo
Terminar o 11. Terminou, aí eles que entraram pelo caminho de Caim foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Coré. E que era, irmão Carlos, Coré? Coré era uma turma que se rebelaram contra Moisés e queriam lugar no tabernáculo de Deus. Você vai entender? Não foram escolhidos, mas queriam lugar, queriam fazer parte do tabernáculo do Senhor. Quem entende, diga amém? A senhora vê os nossos dias, todo mundo pregando o Evangelho. Mas será que todos têm o Espírito Santo de Deus? Será que todos foram enviados? Quem entendeu? Porque lá no Velho Testamento, Cristo quer dizer o envio. Então, os irmãos entenderam ou não? Então, quando a pessoa tem o Espírito desse mesmo Cristo, que foi enviado ou ungido, vai falar as mesmas coisas. Quem entendeu? Vamos lá, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco, apacentando-se a si. Está vendo? Sim. Apacentando a si mesmo. Sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para Outra. são como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes morta, desarraigada, que negam a palavra de Deus. Ondas impetuosas Do mar. Do mar. do mar, que escuma suas próprias abominações, Nações. estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado ao quê? A leitura das trevas. Foi o que Deus fez com os anjos de luz, tirou deles a luz, e tirando deles a luz, saiu Deus deles. Quem está entendendo, irmão? Amém? E o homem sem Deus não é ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis. Versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus, que é a igreja, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra Ele. Está vendo esses escândalos por aí? Amém? Escândalo. Porque alguém deu motivo de escândalo. E a Bíblia diz que escândalo vai vir, mas é daquele por quem nenhum isso. Escândalo. Amém? Então tudo isso diante de Deus, Deus vai ter que prestar conta. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, de sorte que andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do quê? Do interesse. A lembra do Pai presente? Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam esclarecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sexuais e não têm o quê? O Espírito. Não tem o Espírito, não é Espírito de... Não tem o Espírito de Deus. Quem está entendendo? São pessoas que estão vivas aí, andando, mas sem o Espírito de Cristo. Quem entendeu? Mas vós, amados, edificando-vos, vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, Santo. conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, apesar de alguns que estão duvidosos, os que estamos vendo aqui, para alguém ouvir. E salvai-vos alguns, arrebatando-os do Fogo. Tenho deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na... Da carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que fazer um pouquinho de esforço para alcançar o... Quem vai dizer? Eu não fica não, cara. Vou explicar. Se vê alguém morrendo queimado, ou é você para salvar ele, você não vai se queimar um pouco não, né? Você pensa... Você vai entender, irmão? Você, para tirar ele do fogo, você vai ter que se apavorar, vai ter que se queimar, vai ter que fazer alguma coisa. Quem está entendendo? Foi isso que Jesus está querendo dizer. Você pegar o evangelho dessas pessoas, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Para alcançar eles, tirar eles do fogo, mesmo que alguém não vai gostar de você. Os irmãos entenderam ou não? Então vamos ficar por aqui, em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa continuar nos abençoando. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus por mais um culto, graças a Deus por mais uma meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é maravilhoso, né? Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado por mais um culto, obrigado pelos poucos irmãos. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, pela nossa meditação. E que o teu nome seja exaltado, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, para que essas palavras, Senhor, possam alcançar os teus pequeninos que estão aí fora, Senhor, sedendo pela tua palavra. Senhor, nos espera-nos em paz. Cuida de nós, da nossa vida. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que os meus irmãos precisam e o que nós necessitamos, Senhor. Nós necessitamos do Senhor para nos acompanhar, estar conosco, para que nós possamos viver tempos melhores. Eu te louvo e te agradeço, peço que nos espere em paz, guarde-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais. Amém. Vamos dar uma salva para o Senhor.